Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo ótimo. Eu sou João Cláudio Rufino, sou professor na Faculdade de Teologia e idealizador do Bíblia Play, uma escola de estudos bíblicos online. Seja muito bem-vindo a este canal que tem como objetivo apresentar de maneira profunda o texto bíblico. E se você busca informação bíblica de qualidade profunda, contexto cultural, línguas originais, você está no lugar certo. E o texto de hoje, pessoal, que nós vamos estudar é tirado de Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 a 20. Trata-se justamente de uma perícope que traz o momento em que Jesus dá um mandato missionário aos seus discípulos. Mas antes de nós estudarmos com detalhes essa perícope que é espetacular, eu quero te pedir que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você possa comentar aqui embaixo nesse vídeo. Por quê? Porque isso nos ajuda a levar a palavra de Deus para todo mundo. Além disso, não se esqueça de checar sua inscrição aqui no canal. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações toda vez que novos vídeos surgirem aqui. Vamos então à leitura do nosso texto. Disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram para pregar por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Vamos então, pessoal, ao nosso comentário. E aqui é preciso contextualizar este texto com algumas informações que são fundamentais. A primeira informação é justamente a seguinte: essa passagem, pessoal, que foi designada como o final mais longo de Marcos, ela resume aqui os encontros do ressuscitado Jesus com os seus discípulos, conforme narrado nos outros evangelhos canônicos. Também, um detalhe interessante é que eu já, inclusive, comentei aqui no canal em outro vídeo, que essa passagem, do versículo 9 até o versículo 20, a gente está estudando do 15 aqui ao 20, mas ela faz parte de um conjunto, é uma adição posterior, destinada justamente a harmonizar o relato de Marcos com o relato de Mateus, de Lucas e de João a respeito da ressurreição. Além disso, também com o relato de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, versículos 9 a 11. Quando nós investigamos os manuscritos mais antigos, pessoal, desse evangelho, eles vão terminar no capítulo 16, no versículo 8, como eu já sinalizei aqui no canal em outros vídeos. Tá? Então é muito importante que você fique sempre atento aqui ao canal, porque a gente vai formando uma espécie de um conjunto de informações que são fundamentais para você entender a Bíblia. Tendo dito isso, nós vamos então para o versículo 15, que começa justamente com o mandato missionário de Jesus. Jesus diz: ide pelo mundo inteiro. E ir pelo mundo inteiro, pessoal, significa tanto ir para os judeus, bem também como para os gentios. Isso, pessoal, era contrário à opinião de alguns judeus. Por que razão? Porque haviam algumas linhas naquela época que justamente achavam que a aliança era apenas para judeus e não para pagãos. Que havia um muro de separação. Isso para usar a linguagem lá da carta aos Efésios. E aí é muito importante então que a gente tenha noção de que Jesus
quebra esse muro da separação. A aliança é para todos. E é preciso dizer que demorou muito para que os discípulos pudessem serem treinados nessa crença de que o evangelho devia ser pregado a todos os homens. Esse dado é muito interessante. E foi somente por revelação especial, mesmo após esse mandato de Jesus, que Pedro, por exemplo, pregou ao centurião, que era um gentio, lá em Atos do capítulo 10. Jesus aqui, de forma graciosa, ele vai ordenar, gente, que esse evangelho não fosse pregado apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. Jesus quer interromper, quebrar, destruir essa barreira que existe na mentalidade de alguns grupos judeus. Ou seja, Jesus quer que onde quer que haja um ser humano, ali deve ser pregada a palavra de Deus. A todo pecador Jesus vai oferecer vida. E todo mundo nesse sentido está incluído dentro da mensagem de misericórdia. Todo filho de Adão em Cristo recebe a salvação eterna. Jesus então vai dizer justamente isso: anunciai o evangelho a toda criatura. Percebe? É essa visão que Jesus tem. Oferecer o perdão, oferecer a vida eterna, oferecer a vivência do seu plano, que é o reino de Deus, para toda a humanidade. Vem então o versículo 16. E no versículo 16, o texto vai definir aqui uma distinção agora. O texto diz: quem crer e for batizado, esse vai ser salvo. Quem não crer será condenado. Jesus está dizendo, alguns vão aceitar essa salvação, outros não. E aí vem então a distinção. E aí vem então o versículo 17. No versículo 17 nós temos assim: Jesus está dizendo aos seus discípulos: os sinais que acompanharão os que tiverem crido serão esses. Antes de enumerar os sinais, eu vou comentar essa parte aqui que é fundamental. Gente, entre os sinais da era messiânica, Isaías, o grande profeta, ele previu justamente que os doentes seriam curados e que as línguas mudas voltariam a falar. Isso está, por exemplo, lá em Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6. Outro detalhe é que Isaías vai justamente afirmar que o povo inteiro seria testemunha do Senhor em Isaías capítulo 43, versículo 10. Os poderes, pessoal, que são atribuídos aos crentes aqui, não são poderes quaisquer, mas são poderes, boa parte deles, que caracterizam muitos profetas do Antigo Testamento, o que vai apontar para a ideia que a comunidade de Cristo é uma comunidade munida daquilo que é dom dado aos profetas do Antigo Israel. Ou seja, essa comunidade tem justamente autoridade para proclamar o Evangelho. E aí o texto continua, agora mostrando quais são esses sinais. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão em novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Olha só, dos sinais aqui prometidos, a cura e a expulsão dos demônios são características, pessoal, justamente da atividade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ao longo do texto do Evangelho de Marcos, fez isso. Curou e expulsou demônios. Agora, é preciso dizer que essa cura e essa expulsão de demônios, esse exorcismo que o Senhor realiza, tem a ver claramente com a cura física e com a cura que a gente pode chamar de espiritual, mas também tem a ver com a dinâmica do reino de Deus, que inclui quem está excluído justamente no convívio da sociedade novamente. Como assim? Eu vou te explicar, olha só. Muitas das doenças que Jesus curou fazia com que as pessoas se tornassem impuras e, portanto, elas eram tiradas do convívio da sociedade, elas eram excluídas.
Os endemoniados eram excluídos, eram tidos como impuros. Quando Jesus cura essas pessoas, Jesus insere novamente dentro dessa dinâmica da sociedade. Aí o texto vai continuar dizendo: o falar em novas línguas. Agora, o que é esse falar em novas línguas? Pessoal, aqui, esse falar em novas línguas não é falar em línguas estranhas, segundo aquilo que é a experiência do pentecostalismo, tanto católico quanto protestante ou evangélico. Falar outras línguas aqui é justamente um simbolismo para apontar a autoridade que a comunidade tem para falar a toda a humanidade. Por que isso? Eu vou te explicar. Existe no Talmud, que é um texto judaico, justamente a explanação do Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio é aquele grupo que tomava conta do judaísmo, tomava conta da religião na época de Jesus. Eram os notáveis, 71 homens. O Talmud diz que no Sinédrio se falava todas as línguas. Ou seja, isso significa justamente, não é, que eles tinham autoridade para falar da Torá, da lei do Senhor, para a humanidade inteira. Aqui isso é transferido para a comunidade. Possivelmente essa ideia que o texto quer trazer aqui. Aí continua o texto falando sobre pegar serpentes, não é? E isso não vai fazer mal algum. Ora, isso pode ter relação com aquilo que foi previsto dentro da profecia messiânica de Isaías, lá no capítulo 11. Exatamente, quando o texto vai dizer que o Messias virá ungido pelo Espírito, vai atuar no mundo com justiça para fazer o direito acontecer. E depois que isso se sucede, vem então o conjunto de frutos de como é que a sociedade seria. E uma das coisas que vai caracterizar essa sociedade messiânica é que a criança vai colocar a mão na cova da áspide, vai brincar com a serpente e não vai ser ferida. Então, aqui é um sinal do tempo messiânico. Possivelmente o texto queira aludir aqui ao fato de que Jesus é esse Messias e que agora já são tempos novos. Tempos nos quais, depois da justiça e do direito que são aplicados, então você vai ter, não é, essa era messiânica, esse momento novo da história. Marcos também vai falar no capítulo 16, no versículo 18, na parte B, a respeito da capacidade dos crentes de beberem veneno sem serem prejudicados. Agora, não há, pessoal, qualquer paralelo desse sinal no livro dos Atos dos Apóstolos, nem em qualquer outra fonte canônica. Isso é preciso dizer aqui. Agora, esse déficit vai ser remediado justamente numa história que vai ser atribuída a Filipe, de que um tal Justus Barsabas, que foi um dos candidatos ao apostolado lá em Atos, no capítulo 1, versículo 23, esse Justus Barsabas teria bebido um veneno mortal, mas teria sobrevivido pela graça divina. E isso, gente, é relatado onde? É relatado pelo grande historiador da igreja primitiva, que é Eusébio de Cesareia, no seu livro A História Eclesiástica, para ser mais assertivo, no livro 3. Então ele vai fazer menção a essa história. Agora, é preciso dizer que os primeiros escritos extracanônicos, escritos cristãos, vão mostrar um fascínio muito grande pela questão justamente da imunidade ao veneno. Tá? Por exemplo, a gente tem, além da tradição de Barsabas, dentro do proto-evangelho de Tiago, que é justamente um texto apócrifo, todos sabemos disso, os pais de Jesus são testados com alguma poção, algum veneno e não morrem.
Exatamente. Na tradição apostólica de Hipólito de Roma, por exemplo, ele vai dizer que a Eucaristia era um preventivo contra os venenos. Olha só que dado interessante. Existe também, pessoal, um livro apócrifo chamado Atos de André e de Matias, que vai narrar o fato de que o apóstolo Matias teria sobrevivido a uma poção que fora administrada por canibais. E por fim, olha só para você ter uma ideia do que eu estou falando, são numerosos os manuscritos, as tradições que vão relatar encontros do apóstolo João com envenenadores. Em diversos apócrifos isso vai aparecer. Então, os primeiros cristãos tinham fascínio por essa ideia. Lembra que os venenos, assim como são hoje, são uma ameaça forte, uma ameaça grande. E nesse sentido, pessoal, o texto então vai apontar para a ideia de que os cristãos podem muitas vezes sofrerem atentados, sofrerem violência, sofrerem perseguição, mas nada vai ocorrer. E isso é algo que já está presente em outros momentos dentro do Evangelho de Marcos, justamente porque o texto vai falar, não é, sobre tribulações e quem perseverar até o fim vai ser salvo. Então, essa ideia de beber veneno pode ser, não é, um direcionamento para essa visão. Beleza? Vamos então para o versículo 19. Diz assim que depois de falar aos discípulos, não é, Jesus foi levado ao céu e ele se sentou à direita de Deus. Bom, pessoal, o que isso significa aqui? Tanto para os leitores judeus quanto leitores greco-romanos, a ideia de uma ascensão já estava presente no imaginário, não era novidade nenhuma. Tá? Só que é muito interessante perceber que eles entendiam normalmente isso. Não é? Existem relatos de ascensão ao céu dentro da cultura greco-romana e dentro do próprio judaísmo bíblico e judaísmo pós-bíblico. Existe texto apócrifo que vai falar, não é, da ascensão de Moisés ao céu, tudo isso. A diferença que é apresentada aqui é o fato de que Jesus subiu ao céu para se sentar à direita de Deus. E isso, pessoal, é uma ideia diferente daquilo que está presente dentro dos relatos greco-romanos judaicos. Tá? Significa que Jesus reina como um agente de Deus, segundo o Salmo 110, versículo 1. Então, a ascensão aqui, não é, de Jesus justamente faz com que a compreensão apontada seja a da entronização de um rei. Então Jesus, ele vai ser entronizado como um rei no céu. Aí chegamos finalmente ao versículo 20, que vai justamente afirmar que os discípulos então saíram para pregar por toda parte e o Senhor os ajudava, diz o texto, e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Aqui, pessoal, é muito interessante perceber que esses discípulos não estão abandonados por Jesus no processo missionário. Esses discípulos têm a ajuda do próprio mestre, tá? Esses discípulos, eles vão munidos de ferramentas para fazerem o processo de evangelização acontecer. E essa é uma lição fabulosa, porque afinal de contas, pessoal, a missão de pregar o reino de Deus, de lutar contra as injustiças, de lutar contra uma sociedade onde não existe fraternidade, é grande. Mas aí é preciso que a igreja entenda, é preciso que você entenda. Deus está com você. E nenhum mal, nesse sentido, vai ser maior do que a graça salvífica do Senhor. Que lição maravilhosa encerra o Evangelho de Marcos.
que a gente possa justamente aceitar essa palavra como um mandato para a nossa vida missionária. Que Deus te abençoe, estamos juntos, até o próximo vídeo. Valeu, Deus abençoe.